Muito bem, Leandro. Boa segunda-feira para ti, boa segunda-feira para todos que nos acompanham. Chegamos à última semana do ano de 2021, uma semana agora um pouco mais tranquila, com o encerramento de todas as competições para o Ipiranga, para o Atlântico, mas nem tanto para a dupla Grenal, que está a cada rodada a cada semana que passa, né? A cada dia que passa, com mais intensidade no mercado, com um janeiro que vai anteceder o início do Campeonato Gaúcho, que na verdade já começa no final do mês de janeiro, e o próprio Ipiranga também, agora com praticamente esse time já construído, sem tanta pressa assim, a não ser com o trabalho, com intensidade no trabalho, para essa preparação física que é bastante importante. Muito bem, vamos falar sobre o Atlântico, porque depois daquela ressaca do final do Campeonato Gaúcho, com a conquista do estadual, do Atlântico, que sim, em 2021 é campeão gaúcho para cima da CBF, nós temos, claro, a manutenção de alguns jogadores, como nós já havíamos informado na sexta-feira, nomes como Serginho, Suelton, Antoniazzi, nomes importantes que fizeram parte dessa campanha e também da Liga Nacional que permaneceram, do grupo de jogadores. E a comissão técnica, como eu havia dito na sexta-feira, permanece sob o comando de Thiago Halpe. No nosso site nós temos a fala do Thiago Halpe falando sobre essa experiência dele em 2021, aceitando o desafio, ele que veio do Tubarão e que nessa temporada esteve à frente de um Atlântico que estava com um objetivo muito bem traçado, que construiu uma equipe para fazer uma competição na Liga Nacional para ir em busca do título e que, infelizmente, acabou não conseguindo. O grande objetivo que era fazer uma Liga Nacional extraordinária, até conseguiu. O Thiago Halpe comandou essa equipe em uma bela campanha na Liga Nacional, mas o êxito era a conquista do título que acabou não acontecendo. No entanto, a conquista do Gauchão foi bastante expressiva. O Thiago Halpe esteve à frente de um Atlântico que teve a melhor campanha da sua história no estadual. Foram apenas 3 empates, uma derrota apenas, uma derrota para o Lagoa Futsal, numa semifinal. Então, foi um time que chegou até a fase semifinal, até a última fase antes da final, com uma campanha invicta. São números bastante expressivos. 3 empates, né? 2 na final contra a CBF, 1 empate na primeira rodada contra o Horizontina, um Atlântico com a melhor defesa do campeonato, o melhor ataque do campeonato, com 3 jogadores na seleção do Gauchão, o ala esquerdo Serginho, o ala direito Suelton e o fixo Alain, que já se despediu, né? Está indo para o Corinthians. O grupo de jogadores começa a ganhar novas caras também. E nós tivemos a confirmação da chegada de alguns reforços. O pivô Gui Reis foi o primeiro a chegar aqui no ginásio do Ser Atlântico. Jogador que estava numa passagem pelo Marreco, em Francisco Beltrão, um atleta que já defendeu, sim, as cores do time aqui do Rio Grande do Sul, do Uruguaianense. Então, é um pivô que conhece mais ou menos esse ambiente do gauchão. Em 2019, teve uma passagem por São Paulo também, e o Atlântico agora começa a cada vez mais confirmar novos reforços, porque agora em férias, né? No final desse mês de dezembro em férias, e inicia janeiro também em férias, mas assim que começar esse período de pré-temporada, começa mais ou menos semelhante como é o Ipiranga, já se preparando para o que vai acontecer em 2022, uma equipe que não vai ter tanto prestígio em nomes. Nós tivemos uma temporada com bastante prestígio em nomes. Alain, nomes como Thiago, Gé, que vieram aqui e que são multicampeões por onde passaram no futsal. O Atlântico, nesse ano, vai priorizar por alguns nomes e algumas apostas. Algumas nem tanto, como o caso do goleiro Jackson, que retorna para Erechim. O Jackson esteve aqui em 2019, campeão do Gauchão naquela ocasião, e uma Taça Brasil onde ele teve um papel de protagonismo. Em 2020, foi um ano em que o Jackson acabou sendo contestado, sim, em alguns momentos. Eu mesmo cheguei a expor algumas críticas ao goleiro Jackson, ele junto com o João Paulo, que não fizeram uma boa temporada. Ele sai em 2021 e retorna agora para 2022. Os dois vão brigar por titularidade, mas é fato que ele, com uma passagem pelo Joaçaba, e é um goleiro que tem muito potencial, é uma responsabilidade bastante grande, mas ele já teve essa experiência em uma outra vez, então não vai ter tanta dificuldade assim em lidar com a pressão que é defender as cores do Atlântico. Mais nomes que foram anunciados: Chapeleta, que é um jogador que passou pelo futsal do Paraná,
Ele veio de duas temporadas do Clube de Futsal Medianeira, do Paraná. Aquilo que eu sempre falo, né? Nesses últimos anos, o futsal paranaense ganhou muita força, principalmente com o Pato, agora com o Cascavel, campeão da Liga Nacional, mas temos o Marreco, temos o Campo Mourão. Então, o futsal paranaense tem se tornado cada vez mais em um nível muito alto. Então, nomes que muitas vezes o pessoal não conhece, chega aqui e consegue dar conta do recado. Então, Chapeleta já foi anunciado como mais um jogador do Atlântico, joga como ala. Nós tivemos mais um jogador, o Mazeto, que chegou, mais um ala direito, o Mazeto, que jogou nas últimas 2 temporadas pelo Pato, em Pato Branco. Então, chegou a ser em 2020 e em 2021 um nome importante para o Pato. Lembrando que 2019 e 2018 o Pato foi bicampeão da Liga Nacional, né? Um time que foi fundado recentemente, né? Em 2012 começou a aparecer um pouco mais. Então, nesse pouco tempo, o Pato já está em um grande patamar. Então, o Mazeto foi anunciado e o Renato. É o segundo reforço que chegou no Atlântico, o pivô Renato, mais um pivô, Gui Reis e também o Renato, mais um pivô, lembrando que o Gé saiu e nós estávamos até numa carência de pivôs, o Barbosinha saiu na metade da temporada. O Rick permaneceu, então vão ser 3 pivôs que vão brigar aí no time do Thiago Halpe, por que não jogar com 2 pivôs? O Giba jogava muito assim, com o Barbosinha e também com o Gessé. O Thiago Halpe jogou algum tempo com o Rick e também com o Gé, fazendo uma função um tanto quanto diferente. O Gé é pivô de referência, o Rick de movimentação, no mesmo quarteto. Então, boas peças vão estar aí à disposição do técnico Thiago Halpe, junto com ele também o Igor Braga, preparador de goleiros, estarão juntos nesse novo desafio em 2022. Não tenho dúvida que a direção do Atlântico acerta. Nós tivemos 3 anos que se deu continuidade ao trabalho do Giba. No último, em 2020, um ano bastante abaixo. O Giba chegou em alguns momentos, claro, não tinha torcida, mas já em 2019, em alguns momentos, era contestado pela torcida, se ouvia as arquibancadas falarem fora Giba, mas essas críticas foram caladas com a conquista da Taça Brasil, até mesmo o Atlântico não sendo um dos preferidos ao título, e o Giba, com resultado, conseguiu calar as críticas, tanto é que ficou para 2020, um bom trabalho e uma análise geral. Mas o Thiago Halpe era, pelo menos quem acompanhou mais o trabalho, era uma unanimidade, todos aqueles que viram o que fez o Thiago Halpe, colocando alguns jovens no time profissional, conseguindo fazer esse time ser quase que fulminante no seu ataque, com uma defesa bem sustentada, com um goleiro linha que sabia se comportar na fase defensiva e ofensiva. O Thiago Halpe foi uma decisão extremamente assertiva da direção. Nós esperamos que 2022 seja um ano de boas novas e um ótimo ano para o Atlântico, assim como foi esse 2021. Muito bem, Leandro. Ipiranga, lá do outro lado, dando a sequência aos treinos, a delegação, né, o grupo de jogadores e também a comissão técnica dá a sequência aos seus trabalhos nessa semana, ainda com os treinos, e depois aquela liberação de final de ano, né, chegando ao dia 31 de dezembro, esse momento de descanso merecido para todos os atletas. Para começar o janeiro, aí sim, aí com cobrança e com um pouco mais de um horizonte um pouco mais aberto, né, já das competições, já com datas definidas no final de janeiro, e o Ipiranga começando a montar o time, propriamente dito, em campo. Muito bem, Leandro. Que reviravolta nós tivemos nesse final de semana com o Internacional, que parecia que ia anunciar Paulo Souza como seu novo treinador, mas acabou não conseguindo fechar o negócio. O Flamengo se atravessou diante do técnico português, que hoje comanda a seleção da Polônia, e parece que os rumos da beira da praia é o que reservam para o Paulo Souza. Mas isso não interessa, interessa o Flamengo. O Flamengo já estava em Portugal, tentando avançar alguma negociação com o técnico Jorge Jesus, do Benfica, mas parece que não conseguiram. E naquela briga de Internacional contra Flamengo, por esse nome, o Paulo Souza, o Flamengo se atravessou, o Internacional, que até tinha uma viagem já programada com o seu staff, com a sua direção, para ir até Portugal, até a Europa, para começar a encaminhar uma negociação. Volta Alexander El Cacique Medina, como foi na quinta-feira, quando o El Cacique Medina, o técnico uruguaio, saiu do Tajeres, teve a sua confirmação da sua saída. Bom, então está perto do Internacional. O próprio presidente do clube já havia dito isso. O Inter ficou naquela reviravolta, houve um desdobramento com o Paulo Souza e agora o Inter volta a ter como ficha 1, como nome preterido pela direção, o nome de Alexander Medina. Se vai ser anunciado nessa segunda-feira, é uma grande dúvida. Todo mundo tem uma dúvida bastante grande em relação a isso. Mas, se é que dá para dizer
que o Cacique Medina está sem clube, o Internacional poderia, sim, já ter algum avanço, já que é uma conversa que já teve valores já conversados. Tudo indica que alguns detalhes poderão ser resolvidos, mas o São Lourenço, que tinha desistido, agora volta também a brigar com o Internacional para tentar trazer o Alexander Cacique Medina para comando do seu clube. O Beira-Rio espera um treinador que ainda, 2 semanas depois da saída do Diego Aguirre, não tem nenhum comandante na Casa Mata. Tivemos também a saída do Osmar Loz, a comissão técnica com uma indefinição, e também o grupo de jogadores. O Internacional não anunciou nenhum nome ainda de forma oficial, e as saídas poderão acontecer. Mas, final do mês de dezembro, o Internacional não anunciou nenhum nome, nem saída de forma oficial. Quem anuncia é o Grêmio, que no sistema defensivo vai ter mais 3 novos nomes, caras novas, como era a promessa do departamento de futebol. O Grêmio havia feito uma promessa que até o Natal ia anunciar 3 nomes. Pois bem, conseguiu cumprir com o prometido o departamento de futebol comandado por Denis Abraão. O lateral direito Orejuela, do São Paulo, que já havia sido anunciado na semana passada, e o Nicolas, lateral esquerdo, vindo do Atlético Paranaense, conquistas importantes até mesmo em 2021, vão ser nomes fundamentais. O Nicolas também na lateral esquerda, que tinha o Cortez e Diogo Barbosa brigando por posição, deve brigar para ser titular, e o Orejuela nem se fala, né, com a saída do Wanderson indo para o futebol da França, e também o Rafinha, que já acertou com o São Paulo. E por falar em São Paulo, o Bruno Alves, zagueiro, foi o último reforço anunciado para suprir uma carência com o Kahneman, que teve uma lesão durante todo esse 2021, acabou sofrendo com uma lesão no quadril, e que vai fazer fez a cirurgia, né, e que vai ficar um tempo afastado dos gramados. Jeromel, com a saída do Juan, Jeromel, o primeiro homem ali para se juntar a uma dupla, mas quem é esse companheiro de Jeromel? Pois bem, Bruno Alves chega para ser uma das opções do técnico Wagner Mancini, vem por empréstimo até 2023 do São Paulo. Possíveis negociações de troca também do Alisson saindo de Porto Alegre para ir até São Paulo defendendo as cores do tricolor paulista. Mais informações, nós nos vemos hoje, às 17 horas, no Virando o Jogo. É um mercado bastante movimentado e inúmeras especulações. Mas a grande dúvida do momento é quem será o treinador do Internacional para 2022. Essa que é a grande dúvida de todos os torcedores. Muito bem, Leandro. Boa segunda-feira para ti e nos vemos, então, no programa Virando o Jogo. Um abraço e até a próxima.